Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nessa jornada Norte e Nordeste de Radiologia. Eu sou o Paulo Savoia e antes de começar, gostaria de agradecer pelo convite à comissão organizadora, em especial ao Gustavo e ao Bruno, grandes amigos aí com quem eu tive mais contato aí na organização desse evento. Então eu vou falar para vocês sobre os achados vasculares nas neoplasias torácicas, né? Para começar, nós temos primeiro que discutir um pouquinho dos achados vasculares indiretamente relacionados ao câncer. Então, dentro de um contexto oncológico, é muito comum nós termos alguns achados que não são diretamente relacionados ao câncer, mas que são vasculares. O mais comum deles é o TEP, né? Também temos a trombose venosa profunda, que é muito frequente nesses pacientes oncológicos. E nós temos também os achados vasculares diretamente relacionados ao câncer, que são quando existem invasão de vaso pelo tumor em si, né? Pode ser uma invasão direta pelo tumor, pode ser um deslocamento de vaso por esse tumor que está perto ali do vaso, ou pode ser um tumor que nasce do próprio vaso. Então nós temos, na maioria dos casos, tumores que vêm de fora do vaso e invadem ou deslocam os vasos, e nós temos mais raramente os tumores que nascem da própria parede do vaso. Então vamos falar um pouquinho desses achados todos, desses casos todos aí para vocês, com exemplos práticos, né? Então, começando, os achados vasculares indiretamente relacionados ao câncer, já falei para vocês, o TEP é muito frequente, cerca de 2% dos pacientes oncológicos têm TEP, principalmente pacientes com metástases, pacientes com primário de pâncreas e ou cólon, né? Então, notem que a cada 50 pacientes com câncer, um vai ter TEP, né? Só que geralmente esse TEP não é achado, muitas vezes você não vai ter uma suspeita clínica de TEP e você vai fazer um protocolo TEP. Muitas vezes vai ser um achado incidental num exame que não foi feito para protocolo TEP. Então, às vezes, um tórax com contraste ele portal ou arterial. Então, você tem que criar o costume de, frente a um paciente oncológico, frente a um paciente com neoplasia, principalmente torácica, olhar com cuidado as artérias pulmonares, mesmo que não seja um exame direcionado para as artérias pulmonares. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Notem que é um exame que não é protocolo TEP, notem que as artérias pulmonares não estão bem contrastadas, mas mesmo assim, com o olho um pouco mais atento, você consegue perceber falhas de enchimento aqui na artéria pulmonar principal esquerda, nas suas principais ramificações aqui, indicando que tem um tromboembolismo pulmonar. Então, esse é um achado incidental, não foi um protocolo TEP, era um exame para estadiamento oncológico e deu para ver que tinha um TEP ali, né? Outra coisa importante, às vezes, até mesmo sem contraste, você consegue suspeitar que é a TEP. Então, às vezes, o paciente está fazendo, os pacientes oncológicos fazem muitas tomografias, muitas vezes sem contraste, por diversas questões, né? Principalmente aí, muitos desses pacientes já têm lesão renal, então evita-se o contraste, enfim. Eventualmente é possível, nós sabemos que é difícil, mas eventualmente é possível ver TEP na fase sem contraste. Para isso você tem que ter um olho treinado, né? Então, aqui eu trouxe um outro caso, uma tomografia sem contraste, em que existiam essas áreas espontaneamente hiperatenuantes nas artérias pulmonares, indicadas pela seta. Aqui nós suspeitamos que isso poderia ser um TEP, paciente oncológico, né? Alto risco aí para trombose, para TEP. Foi feita a fase com protocolo TEP, né, com contraste nas artérias pulmonares, e aí confirmou-se o TEP aqui bem didático, né, um TEP bem central aí, né, bem importante para o paciente. Então, treinem o seu olho, né? Aqui um outro caso, um paciente, estadiamento de um paciente oncológico também, chamou a atenção, esse ramo da artéria pulmonar, ele tinha uma área aqui espontaneamente hiperatenuante, na projeção às vezes nem fica tão bem para ver, mas depois dava uma afilada súbita, né? Isso aqui era muito estranho, muito suspeito. Então, nós também pedimos para fazer um protocolo TEP, foi feito, e aqui estava aqui o trombo, o TEP nessa ramificação aqui da artéria pulmonar, dando para ver bem aqui também nesse corte axial, mostrando aqui esse TEP. Então, treinem o olho, né? Então, não é raro vocês encontrarem TEP como achado incidental numa tomografia de estadiamento. Muitas vezes não vai ser um protocolo TEP, vai ser um tórax com contraste simples, ou mesmo um exame sem contraste. Então, aqui eu trouxe para vocês como vocês fazem para suspeitar de um TEP, mesmo nessas situações não ideais de protocolo de exame, tá bom? Lembrem do TEP em pacientes oncológicos. E nós temos, sim, os achados vasculares diretamente relacionados ao câncer. Você pode ver a invasão de vaso, propriamente dita, né? Ou você pode suspeitar que é uma invasão do vaso. Então, quando você tem uma invasão direta, né, sem dúvida que invade, tudo bem. Você vê o vaso, o tumor entrando no vaso, ocupando a luz do vaso, beleza, está invadido. Agora, o problema
são os outros casos, né? Nós sabemos que quando há invasão de grandes vasos num tumor de pulmão, segundo os últimos guidelines, ele já é considerado T4, já é um estadio mais avançado. Então é importante você dar essa informação no seu laudo. Como você vai suspeitar? Então, tem algumas dicas, né? Tem alguns trabalhos até antigos, né, que dizem que se o tumor envolve mais de 90 graus da circunferência do vaso, isso, lógico, olhando sempre no eixo curto do vaso, você tem um valor preditivo positivo de 56% para invasão. Se o envolvimento for maior que 180 graus, esse valor preditivo positivo chega próximo a 100%. Nossa, então acabou, vou usar para sempre agora esse critério aqui. Mas eu já te digo que esse critério não é tão bom, tá? Esses números aqui, eles não são exatamente assim. Então, muitas vezes você vê um tumor que invade ali, que tem um contato maior que 180 graus com o vaso, e muitas vezes ele não vai, essa coisa de 100% não é bem assim. Então, tem outros critérios que você deve prestar atenção. Muitas vezes o tumor está só em contato com o vaso, né? Você pode também ver se tem uma fina camada de gordura entre o tumor e o vaso. Isso é uma outra dica importante. Se você não estiver vendo uma fina camadinha de gordura, tem mais chance de estar invadido aquele vaso, se o contato for ainda mais 180 ou maior que 180 graus. E também se há afilamento do vaso, se há estreitamento do vaso. Então, eu aconselho vocês usarem esses três critérios juntos. Então, avaliem o contato com o vaso, se pega mais de 90 graus, se pega mais de 180 graus, se tem uma fina camadinha de gordura com o vaso, né? E também se há um estreitamento, um afilamento do vaso também junto. Quanto mais desses critérios juntos vocês tiverem, maior a chance. Mas muitas vezes eu recomendo que vocês tenham cautela para escrever sinais de invasão vascular. Digam que tem sinais que indicam que possivelmente aquele vaso está invadido, porque muitas vezes na prática nós vemos que mesmo um tumor que tem amplo contato com o vaso, tal, muitas vezes na hora da cirurgia ali o cirurgião vê que não está invadindo o vaso, está só tendo um contato com o vaso. Mas claro, a sua probabilidade aumenta se for um contato de 180 ou maior que isso, graus, envolvendo o vaso, se tiver sumida aquela fina camada de gordura, se tiver afilamento do vaso, principalmente a artéria, né, que é difícil afilar só por contato. Então, isso você vai aumentando a sua especificidade, vai aumentando a sua acurácia, o seu valor preditivo positivo, tá? Mas vamos mostrar uns casinhos aqui. Olha esse caso, paciente com uma massa aqui junto ao hilo pulmonar esquerdo, em que a gente vê claramente que dá uma filada no vaso. Além disso, envolve circunferencialmente o vaso, então 360 graus, né? E também você não vê aquela fina camadinha de gordura entre o tumor e o vaso, então aqui sim, muito provavelmente esse vaso está invadido, né? Que é um grau de certeza já bem alto, né? E eu trouxe aqui esse caso, curiosamente, também tinha uma ressonância, um T1 pós-gadolínio, que a gente via basicamente os mesmos achados, né? Mas pode ser um exame que você pode lançar a mão, numa eventualidade não dá para fazer a tomografia com contraste, dá para ver bem aqui a artéria pulmonar afilada e a massa pulmonar aqui com bastante realce pelo gadolínio invadindo aqui, né, a artéria pulmonar e afilando-a e envolvendo circunferencialmente 360 graus. Aqui, um caso, né, de um tumor, esse era um paciente com um tumor, ele tinha uma neoplasia primária torácica e tinha grandes conglomerados linfonodais no mediastino. Então, nós vemos que aqui a veia braquicefálica esquerda, ou a veia inominada esquerda, deve estar invadida, porque tem um grande afilamento aqui dela, né, e você tem aqui, parece que perde a parede do vaso, tem envolvimento circunferencial dessa veia, então deve estar invadida. Mas se vocês notarem a crosta da aorta, por exemplo, há ainda uma fina camada de gordura separando o vaso do conglomerado linfonodal. Desse lado aqui também uma fina camada de gordura. Então, provavelmente não está invadido. Se você olhar aqui no eixo curto do vaso, que é como deve ser feita a avaliação, você vê que ainda tem uma fina camadinha de gordura aqui separando o conglomerado do vaso, então não deve estar invadido, né? Então, esses são sinais que você deve usar. Aqui, nesse caso, você não tem a fina camada de gordura, mas você vê que o contato é muito pequeno, é menos de 90 graus. Então, também a chance de estar invadida, a chance de ser só um contato com a aorta é maior do que ter invasão, como, por exemplo, na veia braquicefálica esquerda que nós estamos vendo aqui. Aqui um outro exemplo, em que há uma massa hilar esquerda, em que tem um contato aqui com a artéria pulmonar. O ideal é você olhar no eixo curto do vaso e você vê que esse contato é maior que 180 graus, ou perto de 180 graus, e você também não vê aquela fina camada de gordura nesse ramo arterial pulmonar. Então, deve haver uma invasão pulmonar nesse caso também.
Olha esse caso, por exemplo, aqui claramente invade. Esse paciente tinha aqui uma neoplasia pulmonar, tinha conglomerado linfonodal no mediastino, e notem que você tem sim aqui uma invasão aqui do mediastino, desculpa, uma invasão aqui da veia cava superior. Então, aqui o tumor entrou. Então, além de ter um contato maior que 90 graus, quase 180, além de perder a fina camada de gordura, você vê que tem uma invasão aqui do tumor em direção ao centro do vaso, né? Essa invasão pode ser melhor confirmada nos diferentes planos aqui que a gente vê no MPR. Então, tudo isso indica que esse vaso deve sim estar invadido, né? Essa invasão direta que nós vemos aqui, ela é muito, muito característica desse achado. Então, de novo, né, são outros casos parecidos aqui para fixar, ó, massa próxima ao hilo pulmonar esquerdo. Você tem afilamento da artéria, envolvimento circunferencial 360 graus, né, que é possível ver tanto aqui no coronal quanto no sagital. Então, provavelmente deve estar invadido também. Olha só, que um outro exemplo de uma outra massa mediastinal, um conglomerado linfonodal, provavelmente mediastinal aqui, em que nós vemos que tem um contato aqui com a emergência da subclave esquerda, da artéria subclave esquerda, mas não afila a artéria, né? O contato aí próximo de 180 graus, né? Quase querendo chegar nos 180 graus, e tem a fina camada de gordura entre a parede do vaso e o conglomerado linfonodal, você já não vê tão bem. Então, 180 graus, perda da camada de gordura, né? Não tem ainda o afilamento da artéria, mas pode ser que ainda não está numa posição boa para isso, mas é um indício que deve ter comprometimento vascular, sim, de invasão nessa neoplasia, né? Agora, olha esse caso que interessante, era uma grande massa mediastinal, né, parece mediastinal aqui, ela está junto aqui dos grandes vasos, e notem que, apesar dela dar uma deformada na veia cava superior, ainda existe uma fina camadinha de gordura aqui, né? Então, isso aqui é muito sugestivo de que não há invasão, né? E esse caso aqui era um caso de um timoma, tá? O paciente foi operado e pós-cirúrgico você vê que realmente não tinha invasão, o cirurgião conseguiu tirar sem precisar mexer na veia cava superior. Aqui está a cicatriz cirúrgica. Então, também, além desses critérios que eu falei para vocês, é interessante conhecer o tipo histológico. Se você já tiver o diagnóstico de um timoma ou de um linfoma, né, por exemplo, o linfoma não costuma invadir vaso, ele costuma só deslocar e amoldar-se aos vasos. Então, você fica um pouco mais tranquilo em dizer que não tem invasão vascular. É outra coisa que ajuda também a conhecer o subtipo histológico com o qual você está lidando, né? Olha esse outro caso aqui, ó. Esse aqui não dá dúvida que invadiu. Você tem uma massa pulmonar próxima ao hilo, saindo aqui o vaso, você tem um grande afilamento do vaso. Você pode usar o MPR para te ajudar, para ver isso. Você vê que realmente aqui quase não tem nada de vaso, tem um envolvimento circunferencial, 360 graus, você não vê a fina camada de gordura entre o vaso e a massa. Então deve ter invasão sim, deve ser já um T4, né? Um vaso difícil. Olha esse outro caso, tem um amputamento vascular. Olha isso, pessoal. Sai aqui o ramo da artéria pulmonar para o lobo superior esquerdo, e esse ramo é amputado, você não tem continuação dele, né? Era para ter uma continuação do ramo aqui, ele foi totalmente amputado. Notem que aqui eu usei um MIP, né, que ajuda bastante a ver esse caso, né? Então, aqui a amputaçãozinha no axial, e aqui num coronal oblíquo, a gente vê bem aqui a amputação do vaso, mostrando então realmente que esse vaso foi amputado, então claramente sinal de invasão vascular. Esse é um caso, notem que é uma tomografia com cortes um pouco mais grossos, a gente vê que esse degradê, esses degraus aqui, né? Mas notem que você tem aqui uma lesão mediastinal superior. Notem que essa massa, ela meio que se amolda entre essas artérias aqui pré-vasculares, né? Entre o tronco bracocefálico e a carótida comum esquerda, e parece haver aquela fina camada de gordura que eu falei para vocês, né? Então, esse aqui também era um caso de um timoma, né? E não havia sinal de invasão depois no resultado final. Então, são critérios que te ajudam a dizer, mas como eu disse, muitas vezes é difícil você ter certeza e cravar categoricamente se há ou não há invasão, tá? Aqui mais do mesmo, mostrando, ó, irregularidade do vaso. Então você tem uma massa aqui que causou irregularidade e afilamento do vaso, envolvimento circunferencial dos principais ramos da artéria pulmonar esquerda, né? Então, e você não vê aquela fina camada de gordura, então são critérios que realmente indicam que deve ter invasão vascular, né? As reformatações 3D ajudam bastante, aqui um pancoast lindo, né, aqui do lobo superior esquerdo, mostrando o envolvimento e afilamento da artéria subclave esquerda, né? Então, de novo, um pancoast para afilar a artéria subclave esquerda indica que ela deve estar invadida, deve ser um envolvimento circunferencial aqui também, deve sim haver invasão vascular extrínseca. Aqui, um tumor também, essas reformatações são interessantes para você mostrar, para discutir o caso com o cirurgião, com o oncologista. Olha só, um tumor aquilar, né, junto ao hilo direito do pulmão, que amputa, né? Na reformatação 3D você não consegue ver os vasos
para o lobo superior direito do paciente. Então, eles estão todos amputados aqui, você não consegue ver saindo, todos esses vasos estão afilados, amputados, você não vê nada aqui. Na reformatação 3D, isso também te indica que há uma invasão e amputação desses vasos. Hein? O 3D ajuda muito na discussão com o cirurgião, eles gostam bastante, é uma dica aí também para vocês. Tá? E nós temos também outros achados, né? Como eu já disse para vocês, outros achados tem os indiretos e os diretamente relacionados ao câncer, que são os tumores primários dos vasos, né? Que por sorte são muito raros, porque geralmente eles são muito catastróficos, quando o tumor nasce diretamente do vaso. Então aqui alguns exemplos para vocês. Esse caso aqui era um leiomiosarcoma da cava. Então aqui, olha só, a cava inferior está totalmente tomada por uma massa, né? E você pode pensar, mas como eu sei que isso é um tumor e não é simplesmente um trombo hemático? Notem que há realce no interior dessa massa, né? Então indicando que tem sim um componente tumoral, e nesse caso aqui, dá para ver nessa reformatação que o tumor, ele sobe aqui, ó, pela veia cava inferior na transição tóraco-abdominal e chega até mesmo a invadir as câmaras cardíacas direitas aqui. Então, o exemplo de um leiomiosarcoma intimal da cava, né? Esse caso aqui é maravilhoso, né? Assim, do ponto de vista radiológico, porém uma tragédia para o paciente. Você tem aqui um sarcoma de artéria pulmonar. Então, nota aqui na artéria pulmonar principal esquerda, há uma massa aqui no interior do vaso. Inicialmente você pode pensar que é um TEP, um êmbolo simples, né? Mas notem de novo a realce aqui no interior desse êmbolo aqui, né? Do que seria esse êmbolo. Então você fala, opa, não deve ser um êmbolo. Né? Esse caso foi até para ressonância, para estudar melhor, a gente via que essa imagem, onde parecia ter um realce aqui na tomografia, tinha restrição à difusão, então notem o hipersinal à difusão aqui, com o correspondente do mapa ADC anulado, né? Então indicando que tem uma restrição à difusão sim nessa imagem. No T1 pós-gadolínio tem bastante realce, dá para ver até melhor o realce aqui dessa imagem, melhor na tomografia T1 pós do que na ressonância T1 pós do que na tomografia, notem que aqui esse realce aqui da ressonância, tá? E até mesmo o realce tardio, né? Você vê naquelas sequências que a gente faz com inversão, recuperação lá com 8 minutos, 10 minutos após essa injeção do contraste, que são sequências utilizadas para radiologia cardíaca, a gente vê que mantém esse realce aqui, né, nessa imagem. Então, realmente indicando algo tumoral, algo com realce, e no final, o diagnóstico final desse paciente foi sim um sarcoma da artéria pulmonar. Tá? Aqui, ó, você pode fazer, então, quando você encontra uma imagem que você suspeita que é um tumor e não um TEP, você pode fazer essas sequências na ressonância que eu falei para vocês, ou como esses autores sugeriram, você pode fazer um PET com o 18-FDG, né? Se for um tumor, tem grande chance de ter marcação pelo PET nessa imagem, você sabe que é um tumor e não é um TEP. Né? Esse aqui é um sarcoma cardíaco, pessoal, um sarcoma que cresceu das próprias paredes do coração, uma catástrofe, não, tem aqui uma massa gigantesca que invade as câmaras cardíacas, principalmente direitas, mas um pouquinho aqui do átrio esquerdo também, né? Imagina o comprometimento de circulação que esse paciente deve ter. Então, aqui um exemplo de um sarcoma cardíaco, nós até ficamos impressionados como que cresceu tanto esse paciente, ele conseguiu sobreviver até esse tumor chegar a esse tamanho, né? Mas era uma massa cardíaca, um angiosarcoma cardíaco aí realmente bem exuberante, chamava bastante atenção, né? Esse é um outro caso também bem interessante, em que tinha essas falhas de enchimento na aorta, né? Inicialmente foi pensado que era alguma coisa trombótica, será que são alguns trombos da aorta, será que é aquela trombose primária da aorta? Mas parecia haver um realcezinho, uma coisa meio estranha nessas imagens. O paciente tinha uns nódulos pulmonares que ninguém sabia explicar por quê, né? E aí, de novo, foi lá para a cintilografia, para o PET, e deu para ver que tinha captação de contraste, né? Além de ter essas metástases pulmonares, que nós já sabíamos pela tomografia, tinham algumas captações ósseas também. Esse aqui, o diagnóstico final ficou de um sarcoma intimal da aorta, um tumor que crescia na própria íntima da aorta para o interior da luz do vaso. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço muito pela atenção e fico à disposição aí de vocês na nossa discussão que nós vamos ter aí daqui a pouco. Muito obrigado e até a próxima. Deixo também meus contatos aqui de Instagram e LinkedIn, se alguém tiver interesse em entrar em contato. Muito obrigado.